Bom dia, paz do Senhor. Vamos lá. Vamos que vamos. Que hoje é um dia de bênção. É mais um dia de vitória, né? Deixa desde já eu me apresentar novamente para vocês. Hoje nós estamos aqui com a nossa leitura do livro de Salmos, de número 59. Jesus. Nós vamos estar fazendo a meditação na palavra, né? Hoje eu empreendo como decoradora, trabalho com locação de artigos para festas e eventos. E eu quero compartilhar com vocês o nosso propósito aqui é estarmos buscando o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você que pode, pega a sua Bíblia aí, nós vamos estar meditando lá no livro de Salmos, e eu quero compartilhar o nosso propósito aqui do Mulheres Mais do que Vitoriosas. Primeiramente, um versículo que está em Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Vocês que não me conhecem, eu me chamo Monique Vêncio. Eu sou criadora do projeto Mulheres Mais do que Vitoriosas. Estou aqui para te ajudar, você, mulher, a resgatar a sua identidade de filha amada do Pai, fortalecendo a sua vida, a sua caminhada através da palavra de Deus e sendo restaurada, fortalecida e fortalecendo a sua casa, a sua família para a glória de Deus, né? Sabemos que o livro de Salmos são 150 números de Salmos, e cada um desses números de Salmos ele relata um período histórico a qual Israel passava. E sabemos que um dos profetas, né, um dos seus ungidos que tem mais predominância aqui no livro de Salmos é Davi, com 74 salmos. E nesses 74 salmos nós vamos poder vivenciar, né, como se fosse nós nos dias de hoje, mediante as lutas, mediante as dificuldades, as diversidades que você tem passado. Mas sabemos que Davi, ele foi visto como um homem, o segundo coração de Deus, né? O homem com coração, segundo o coração de Deus. E que você nessa manhã, você possa estar sendo fortalecida, possa estar sendo instruída acerca do que fazer, como fazer. Sabemos que não é fácil, mas sabemos que a palavra de Deus ela está aqui para nos orientar, para nos capacitar, para nos fortalecer, para nos instruir, para que nós possamos vencer os nossos inimigos, o inimigo da nossa alma. Amém? Desde já eu quero orar para a gente estar apresentando mais uma vez essa live, essa leitura do livro de Salmos, que já está no número de 59. Estamos na nossa segunda fase, na nossa segunda maratona. Você que nunca teve a oportunidade de estar lendo todo o livro de Salmos, vem conosco, vem para cá, para que a gente possa estar aprendendo juntos essa passagem, essas palavras, né? Sabe as palavras para nós. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nessa manhã eu quero te pedir perdão, Senhor, dos meus pecados cometidos por atos, pensamentos e palavras. Quero te agradecer, quero bendizer o teu santo nome, Pai, pela vida dos teus filhos, das tuas filhas, ó Deus. Deus, toma, Senhor, nossas vidas por completo, repreende todo o mal, Senhor, toda intervenção, Senhor, contrária, Pai, venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. Alcança cada coração, Senhor, restaura, fortalece, capacita, orienta, instrui, Senhor, acerca do que fazer, como fazer. Vai derrubando, Senhor, os nossos inimigos, jogando por terra tudo aquilo que não provém de Ti, levando para bem longe, meu Senhor, tudo aquilo que não provém do Teu querer, da Tua vontade, Senhor, que tenta, Senhor, nos tirar do foco, tenta nos tirar da Tua direção, Senhor. E por isso, desde já, Senhor, eu te agradeço, te rendo graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. O texto de hoje, número 50, de Salmos de número 59, né? Onde Davi suplica a Deus que o livre. Esse é um dos títulos em uma das minhas Bíblias. Que Deus o livre dos seus inimigos. E aqui na outra, a versão diz: Davi suplica a Deus que o livre e protesta a sua inocência. Né? Esse período onde Davi relata esse salmo
de número 59, foi um período ao qual Saul mandou que guardasse a sua casa para o matar. E esse período ele está lá em 1 Samuel, capítulo 19, versículo 11 e 12. Esse fato histórico acontece lá em 1 Samuel, capítulo 19, versículo 11, versículo 12. Amém? E diz assim: livra-me, Deus, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que põe ciladas a minha alma, os fortes se ajuntam contra mim, não por transgressão minha ou por pecado meu, Senhor. Né? Sabemos que diversos números de salmos, Davi, ele está orando, está pedindo livramento, está pedindo proteção, está pedindo que Deus intervenha ao seu favor. E nesse momento Davi, ele está orando, querendo se justificar, né? Dizendo que na realidade ele não fez nada de errado. E quantas das vezes nós nos encontramos dessa forma? Nós nos encontramos dessa maneira, querendo nos justificar, querendo dizer para o nosso adversário muitas das vezes que o que eu te fiz, que mal eu te causei, para que você venha contra a minha vida dessa forma. E assim Davi, ele se encontrava clamando a Deus para que o livrasse, né? Que nós possamos pegar esses números de salmos e a gente possa usar isso como uma oração, como ele fez, né? Muitos são oração, alguns são cânticos de louvor, mas uma boa parte é orando, é pedindo para que Deus venha agir em seu favor. E diz assim: pois eis que põe ciladas a minha alma, os fortes se ajuntam contra mim, não por transgressão minha ou por pecado meu. Davi, ele não tinha cometido pecado nenhum. O próprio Davi aqui, ele relata que é possível você ser perseguido, você ser caluniado, você ser mal entendido, mal interpretado, mesmo não cometendo pecado. Porque o adversário das nossas almas, ele não tem dó de nós. Na realidade, ele quer sim. A função dele é a qual? Matar, roubar e destruir. Matar a nossa fé, a nossa alegria, destruir tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado condição de conquistar. E matar a nossa fé, a nossa esperança. Destruir as famílias. Matar os sonhos. Esse é o projeto do meu e do seu adversário. Saiba que adversário é adversário, nunca vai ser o nosso aliado. E diz assim: eles correm e se preparam sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olha. Quantas das vezes nós pensamos, falamos, como se o Senhor não estivesse nos ouvindo, como se o Senhor não estivesse visualizando, né, a nossa causa, como se ele não estivesse ouvindo o nosso clamor. E muitas das vezes nós, com o nosso comportamento, podemos até sutilmente desprezar a ação do Senhor. Mas Deus, ele é tão misericordioso, a sua bondade, a sua fidelidade, ela é infinita para com os seus. E ele sabe que quando você tem um propósito de obedecer, de fazer aquilo que lhe agrada, aquilo que satisfaz o coração do Senhor, ele olha por nós, ele olha a sua causa, ele olha a sua necessidade nessa manhã. E saiba que ele está para te ajudar, ele está atento para me ajudar e te ajudar nessa manhã. Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todos os gentios. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Voltam à tarde, dão ganidos como cães e rodeiam a cidade. Gente, a gente sabe como que é você se sentir encurralado, aprisionado, perseguido, foragido. Foi assim que Davi se encontrava nessa circunstância.
Ele sentia como se os cães bramassem contra a sua vida. E aqui nos próximos versículos nós vamos ver como ele diz: rodeiam a cidade. Foi o que aconteceu quando Saul enviou, né, o seu exército, enviou aqueles homens para que fossem em busca de Davi lá na sua casa. E diz assim: eis que eles dão gritos com as suas bocas, espadas estão nos seus lábios, porque dizem eles: quem ouve? Há pessoas, né? O adversário das nossas almas, muitas das vezes ele vai falar algo como se não tivesse quem estivesse ouvindo, na verdade. Mas Deus é um Deus que ele está atento, ele está ouvindo o que falam a seu respeito. Deus ele está vendo o que tramam contra a sua vida. E foi isso aqui, mais um pouco, o que Davi passou. E diz assim: mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todos os gentios. Por causa da sua força eu te guardarei, pois Deus é a minha alta defesa. Ele é a nossa defesa. Ele é aquele que nos guarda. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates. Não os mate. Para que o meu povo não se esqueça. Espalham-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Davi, aqui nesse momento de oração, o mínimo do mínimo que ele pedia para os seus inimigos é: não os mate. Né? E quantas das vezes a gente quer até que desça sepultura, mas aqui Davi ele fala: não os mate, para que eles possam visualizar a sua vitória. O Senhor ele vai preparar uma mesa perante os seus inimigos. Não peça que os mate. Mas Deus ele também ele age ao nosso favor e ele pode fazer assim, ó, haver uma separação. Porque o mal, geralmente ele quer buscar alguém para concordar do mal com ele. Mas quando Deus ele vai lá e intervém ao seu favor, ao meu favor, ele vai lá e faz assim, ó, faz com que o caminho deles se abram. Um vai para um lado, outro vai para o outro. E depois eles não entendem nem o porquê, nem o que havia acontecido, para que talvez aquela, entre aspas, amizade fosse desfeita. E diz assim: pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que falam. É muito forte essa palavra. Consome-os na tua indignação, consome-os para que não existam, e para que saibam que Deus reina em Jacó até os fins da terra. Minha linda, minha amada, saiba, entenda, que tem muita coisa que, graças ao nosso Deus, não nos sobrevém, porque Deus ele é nas nossas vidas. Porque Deus é um Deus que nos guarda, que peleja por nós, que age a nosso favor. Né? É um Deus que guerreia nossas guerras, como foi com Davi. Ele também é com você. Ele também será com você. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim: e pelas maldições das suas mentiras, e pelas maldições e pelas mentiras que falam, consome-os. É isso? Consome-os na tua indignação, consome-os, para que não exista, e para que saibam que Deus reina em Jacó. Amém, já li. E tornem a vir a verdade, e deem ganidos como cães, e cerquem a cidade. Vagueiam para cima e para baixo por mantimento. Querem te estraçalhar, querem te destruir,
Por esse motivo que diz aqui no próximo versículo, vagueiam, ficam te rondeando, te observando, para que possam usar você como presa, como alimento, e passam a noite sem se saciarem. Por mais que eles conquistem os seus propósitos, por mais que eles tenham as mesmas, entre aspas, oportunidades do que você, mesmo assim, são vidas, são inimigos da nossa alma que nunca vão estar saciados. Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Ele é a nossa proteção, Ele é a sua proteção. Você pode estar passando por algum momento de angústia, algum momento de adversidade, dificuldade, mas entenda que o Senhor, Ele é a tua misericórdia. O Senhor, Ele é o teu alto refúgio. O Senhor, Ele é a tua proteção no dia da tua angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei salmos, porque Deus é a minha defesa. Quantas das vezes, nós sentimos, como homem natural, o direito de autodefesa. E aqui a gente pode visualizar que o nosso Deus, Ele é a nossa defesa. Davi declarou que o Senhor, que Deus era a sua autodefesa, que porque Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus da minha misericórdia, Ele é o Deus da sua misericórdia nessa manhã. E o versículo, o texto histórico, aonde Saul mandava que cercassem a casa de Davi, está em 1 Samuel, capítulo 19. Vou ler um versículo acima. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 10. A partir do 10. E porém Saul encravar a Davi na parede. Então Saul procurava procurava Saul encravar a Davi na parede. Porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então Davi escapou naquela mesma noite. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardasse e o matasse pela manhã. Do que Mical, sua mulher, filha de Saul, avisou a Davi, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi, e fugiu e escapou. Como pode Saul, com o seu espírito mau, desejar matar, desejar a morte daquele que foi usado como instrumento para poder derrubar aquele gigante, aquele incircunciso que afrontava aquele povo? O próprio homem, o próprio marido, que ele ofertou a sua filha como prêmio, ele presenteou Davi, a sua filha Mical. E mesmo assim, esse homem vivia enfurecido, vivia atormentado para com a vida de Davi. E foi aonde Davi, através da sua mulher Mical, o avisou: fuja daqui, porque há homens lá fora que vieram com o objetivo de te destruir, de acabar com a sua vida. Então fuja. O que nós entendemos, que por mais que o nosso adversário, ele trame, ele projete algo contra a sua vida, entenda que hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, que ele vai nos alertar, ele vai nos orientar,
que algo não está bem, que algo está para acontecer. Para isso nós precisamos estar com nossos ouvidos sensíveis, estarmos com o nosso pensamento voltado para Ele. E o adversário das nossas almas, ele constantemente, ele quer impedir essa nossa comunhão com o Senhor, essa nossa ligação com Deus. E é onde existe essa luta constante da carne e do espírito. Porque quando nós andamos na carne, a tendência nossa é fazer tudo que vem. Fala daqui, a gente debate dali. Faz assim, a gente faz assim. Então a gente precisa aprender com Davi. Por mais que ele nesse momento, ele entendesse, ele confiasse no agir do Senhor, no favor do Senhor, Deus, ele instruiu, ele falou, né, através da boca de Mical para que ele fugisse, porque laços de morte estavam sendo preparados para com a vida dele. Aqueles homens, aqueles mensageiros foram enviados ali para matá-lo, né? E quantas das vezes você se sente aí no seu trabalho encurralado, aprisionado por aqueles que não estão tendo a mesma visão, por aqueles que receberam um induto, né? Receberam lá uma mensagem do rei dizendo: vai lá e mata. Não havia nada de mais peso do que aquela mensagem do rei. E para isso nós podemos louvar, por isso nós podemos louvar a Deus, porque o Senhor, através da vida de Mical, orientou: vai e foge. E ele teve que fugir, saindo pela janela. Talvez a situação, a circunstância que você vai sair da onde você está, dessa dificuldade, dessa perseguição que tem se levantado contra a sua vida, talvez não vai ser possível você sair da forma que você entrou. Talvez não vai ser possível você sair da maneira que você pensou que você devia sair. Porém, é um momento que muitas das vezes você vai ter que precisar sair pela janela. Uma rota de fuga. Eu entendo dessa forma. Uma rota de fuga. Para que ele viesse fugir e escapar daqueles homens maus. Amém? E assim eu quero encerrar essa live de hoje de Natal. Feliz Natal para você, para sua família. Que você possa estar aí em comunhão com a sua casa. E que a presença do Senhor venha se fazer presente na sua vida, na vida da sua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, dessa leitura de hoje. E amanhã, se Deus nos permitir, estaremos aqui novamente para a glória de Deus. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, eu quero te render graças, eu quero te agradecer. Eu quero bendizer o teu santo nome, Senhor, pelo teu amor e bondade, fidelidade, Senhor. Continua, Deus, jogando por terra, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, nos guardando, nos livrando dos nossos adversários, dos nossos inimigos. Senhor, continua, Senhor, nos dando direção, Pai querido, acerca do que fazer, de que forma fazer, Pai. Tu és o Deus que nos concede vitória, que peleja ao nosso favor. Tu és aquele que age, Senhor, onde nós não podemos agir. E eu te agradeço por tudo nessa manhã, para a glória de Deus. Amém? Amém, minhas amadas, minhas lindas. Que Deus abençoe a cada uma de vocês nessa manhã, para a glória de Deus. Amém?